Salve pessoal, então aqui na última aula de cálculo 2, aula 8, a gente vai ver aqui algumas propriedades e aplicações de derivadas parciais. A primeira aqui é o vetor gradiente, né? É um vetor aí que é calculado com a derivada parcial em x, y e z, né? Nas três dimensões, né? Nas variáveis ali que você está trabalhando, né? E você faz o cálculo dessas derivadas e encaixa aqui nos versores, né, em JK. O gradiente ele tem várias aplicações, né? O mais importante, né, ele é um vetor que ele aponta para a máxima variação da função em determinado ponto. Então isso daí tem muita aplicação, né, na engenharia, nas ciências em geral, né? Se você tiver um campo de temperatura, por exemplo, né, o vetor gradiente ele vai apontar ali para onde essa temperatura está variando mais rápido, num determinado ponto. Então isso daí tem bastante aplicação, né? Você calcular o gradiente, né? Quando você está calculando o gradiente, você está calculando ali a direção ali onde a variação da função é máxima naquele ponto ali. Então ele tem bastante aplicação aí nas ciências em geral. Quando eu necessitar calcular agora a variação de uma função em uma determinada direção, né, aí eu faço uso da derivada direcional. Ela pode ser calculada com produto escalar do gradiente com vetor unitário nessa da direção que você quer calcular. Né? Então você tem uma função, você tem uma direção específica, né, para poder calcular a variação dessa função. Então você acha o vetor unitário dessa direção, né, associado a essa direção, e aí aplica o produto escalar, você vai ter a variação da função na direção aí que você quer. Plano tangente, né, uma aplicação aí que a gente pode ter também das derivadas parciais é o cálculo aí do plano tangente. Né? Então o plano tangente, conforme o próprio nome fala, né, ele tangencia a superfície, né, em um único ponto, né? E através das derivadas parciais no ponto ali que você está trabalhando, né, você consegue calcular a equação aí do plano tangente. Reta normal, né, a superfície, né, ela pode ser calculada através do próprio plano tangente, né. Uma vez com o plano tangente, com essa equação aqui do plano tangente na mão, eu posso simplificar ela, né, para ela ter esse formato aqui, né? Os coeficientes de x, y e z, eles me dão o vetor normal ao plano. Aí com esse vetor normal, né, como essa reta normal ela vai ser paralela a esse vetor normal aqui, você pega esse A, B e C aqui, insere aqui, né? E aí você tem as paramétricas da reta normal, a superfície. Né? Então é outra aplicação e outra coisa que a gente pode fazer e que é oriunda aí da derivada parcial. Superfície de nível. É uma analogia aí que a gente faz, né, com a curva de nível. Com a curva de nível você pegava ali a função de duas variáveis ali igualava uma constante. Na superfície de nível você vai fazer a mesma coisa com as três variáveis. Né? Não tem muito segredo não. É o mesmo procedimento ali da curva de nível. Máximo e mínimo. Então uma superfície, né? Uma superfície ela pode ter pontos de máximo e pontos de mínimo. Né? Esses pontos eles podem ser calculados, né, de várias maneiras, né? Esses pontos de máximo e mínimo. Além desses pontos, existem pontos importantes também que são chamados pontos de Sela.
que é, por exemplo, esse daqui, né? É um ponto ali que ele poderia equivaler ali a um ponto de inflexão, né? Ele não é nem, repara que ele não é nem máximo e nem mínimo, né? Ele é um tipo de ponto crítico também que a gente pode ter, que a gente pode ter numa superfície, né? Ele mostra ali, né, naquele ponto ali uma variação de tendência, né? Ou de crescimento, ou decrescimento, né? Então esses daí são os pontos críticos. Para poder achar eles, o método mais fácil é você calcular a derivada em x e y no ponto, né? Igualar a zero. Igualando a zero, né? Você vai ter um sistema, você vai resolver esse sistema e vai achar quem é x e quem é y. Aí você acha o ponto crítico. Uma vez que você achou o ponto crítico, você não sabe se ele é o máximo, se ele é o mínimo, né? Se ele é um ponto de Sela. Aí entraria o teste da derivada segunda. Né? Você determina a derivada segunda em relação a x, né? A gente chama aqui de a. Deriva primeiro em relação a x, depois em relação a y, por exemplo. Né? Você vai achar aí o b. Calcula aí a derivada segunda em relação a y, você vai ter o c. E o d seria b ao quadrado menos ac. Aí o que acontece? Se esse d aqui ele for positivo, ele é um ponto de Sela. Ele é um ponto, por exemplo, desse tipo aqui. Ó. Se o d é positivo. D deu positivo é Sela. Se o d é negativo, aí você vai olhar. Aí vai olhar o valor do A. Se o A é positivo, aí é o mínimo, né? E se o A é negativo e o D é negativo, aí você tem um ponto de máximo, né? Chamado de máximo local. Uma função ela pode ter um máximo absoluto ou um local. Né? Você vê que ele é um ponto de máximo, só que ele não é o maior valor da superfície. Mas mesmo assim os dois são pontos críticos, né? Tanto esse quanto esse são pontos críticos, eles são achados aí da mesma forma. Por último aqui, outra técnica aqui de otimização, né, de achar máximo e mínimo de uma função, é essa técnica aí de multiplicadores de Lagrange. Nesse caso aí você vai trabalhar com duas funções, uma função normal, né, que é a função que você está trabalhando, e a outra que você quer otimizar, né, a função f. Essa função f é aquela que você quer otimizar, que você quer achar o máximo ou o mínimo dela. E você vai ter uma função de restrição, que é chamada de função g. Ela vai te impor uma condição, um limite, né, de existência ali dessa sua superfície. Aí, para você achar, né, para você otimizar o problema, você calcula os dois gradientes, calcula o gradiente da função que você quer otimizar e o gradiente dessa função de restrição. E monta aqui uma igualdade, né? Para o ponto ele ser um máximo ou um mínimo, ocorre que o gradiente da função que você quer otimizar ele tem que ser proporcional ao gradiente da função de restrição. E aí você vai inserir uma variável extra aqui no problema, né? Você pode chamar de lambda ou qualquer outra letra, né? E aí você vai, através disso daqui, obter várias equações. Né? Em geral, mais de uma equação. E uma equação adicional pode ser obtida com a própria restrição do problema, né? O problema ele te impôs ali uma restrição que vai estar no enunciado. Né? Essa equação de restrição, ela te dá uma equação adicional. Aí, em geral, você vai cair aí num sistema, né? Com a mesma quantidade aí de equações e de incógnitas, e aí você consegue resolver
o sistema, né? Muitas vezes o sistema é bem trabalhoso, né? A resolução dele, né? Depende do caso, mas resolvendo ele você vai achar aí os pontos aí de ótimos, né? Onde a função ela é máxima ou mínima. Então é isso daí, pessoal. Em exercícios é só uma passada aqui, né? Em exercícios a gente vai ver melhor.